Vou chamar aqui. Thay. Enquanto a Thay tá chegando aqui, Jackson vai estar fazendo esse louvor. Convido a Tainara para trazer uma palavra. Ela também tem um testemunho, né? De vida, do que Deus fez na vida dela. Você receba com muito carinho. Todos os povos o rei se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhece que a sua destra reina. Leão de Judá e Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Amém. E os povos verão e virão, assim obedecer suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá. Amém, glória a Deus. Estamos falando de frutos. A sua vida precisa mudar a vida de outros. O evangelho que você vive, o Deus que você prega, ele transforma outros. Então, Thay está aqui, é um prazer e uma honra poder ela estar falando na minha conferência. Ela vai contar um pouquinho também como ela me conheceu. Eles também fazem parte disso. Vou deixar aqui para que ela fique à vontade. Você receba ela com muito carinho também. Que Deus abençoe, Thay. Primeiro eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. E segundo, eu agradeço a Jéssica pela oportunidade de estar participando dessa conferência. O ano passado eu tive nela online, distante, né? Ainda não conhecia ela pessoalmente. E quando eu cheguei até ela, eu estava num momento de deserto, mas de decisão. Aonde diante de orações a gente não vê as coisas acontecer. E eu cheguei ao ponto de pensar, será que eu tenho que viver o que o mundo está propondo? O que as pessoas estão dizendo? E aí, sem querer, encontrei ela através de um vídeo no YouTube. E eu tive a certeza que eu tinha que permanecer, que eu tinha que resistir e que eu tinha que continuar. E eu participei do Projeto Floresça. Eu estive com ela 15 dias de projeto, onde ali, além de tudo que eu já tinha vindo experimentado na presença de Deus, da minha transformação, ainda veio falando mais ainda ao meu respeito. Ela ali me desafiava, ela ali me encorajava, e eu fui descobrindo quem eu era. Eu não sabia, diante do meu deserto, quando eu deparei com o meu deserto, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia para que eu estava aqui. Quando algo me foi tirado, eu olhei para mim e falei, do que eu gosto? O que eu faço? Eu não sei quem eu sou. E eu comecei então essa trajetória de descobrir quem eu era. E quando eu deparei com o meu deserto, diferente de muitos, eu não caí no desespero. Eu simplesmente aceitei e deixei Deus trabalhar em mim. Eu falei, o que Deus quer de mim? E comecei a ver quantas vezes Ele já tinha tentado falar comigo lá atrás. E eu nada tinha compreendido. E então ali, diante do deserto, eu falei, agora é eu e Deus. E eu permiti com que Ele viesse trabalhar em mim e através de mim. Então quando eu conheci a Jéssica, eu tive a certeza e falei para ela como eu falo até hoje, você me inspira. Quando eu te encontrei, é isso que eu tenho vontade de fazer com as pessoas. É isso que eu tenho vontade de fazer. Através de mim que Deus possa fazer. E hoje eu tenho vivido algo em Deus que eu não sei descrever. Coisas que eu nunca sonhei. Mas diante dEle e para a glória dEle, Ele tem me colocado em lugares com pessoas que eu jamais imaginei. Então, quando o ano passado passou o congresso, eu comentei com a minha mãe assim,
eu vou comprar essa roupa. E a minha mãe falou, para que isso, minha filha? Falei, porque eu vou subir no altar para falar para pessoas e contar o meu testemunho. A roupa eu não comprei, mas hoje eu estou aqui. 1 ano depois, a primeira vez que eu subo ao altar para dar o meu testemunho. Glória a Deus, porque o nome dele tem que ser exaltado a todo instante. Então, quando eu deparei diante da minha situação, e eu pensei, hora nenhuma eu perguntei por que de tudo está desmoronando. Eu simplesmente falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso aprender que até aqui eu não aprendi? E Ele me permitiu ver coisas em mim que eu jamais imaginei que existiam. Quando eu precisei tirar as minhas máscaras e falar quem eu sou, eu descobri que eu era uma pessoa que errava, uma pessoa que pecava, uma pessoa que tentava dar conta de tudo e não dava conta de nada. Eu achava que eu era super poderosa e foi uma máscara que eu tive que tirar e que não foi nada fácil. Quando eu tive que tirar essa máscara e entender que eu era um ser humano, frágil, que chora, que sente, que erra, mas eu estava disposta a mudar. E a partir do momento que eu falei, Senhor, é eu e o Senhor, eu estava fora da igreja, eu não estava no ministério. E Deus não me desamparou. E ali eu permaneci por muito tempo, só eu e Deus. Até que eu encontrei a Jéssica e falei, eu sei agora aonde eu tenho que ir. Para onde eu tenho que ir. Deus está me chamando. E através de mim, Ele tem feito coisas grandiosas. Deus tem me permitido chegar a pessoas que eu nunca imaginei. Em lugares, olha onde eu estou hoje. Isso aqui foi falado por mim o ano passado, mas nunca tinha sido sonhado até aqui. Então, o que fizeram comigo, o que eu fiz, os meus erros, nada disso me definiu. Eu decidi me descobrir na presença do Senhor. E eu descobri que como filha dele, eu tenho direito a viver as promessas que ele deixou para mim. Como todos nós temos. E então, eu descobri que era a alegria que era plena e a paz que excedia todo o entendimento, eu podia viver ela diariamente. Independente das lutas, porque as lutas elas não param, os problemas eles não param, mas Deus tem feito eu permanecer, eu tenho resistido, eu tenho suportado, e desde o momento que eu comecei, eu decidi que eu fosse diminuída, para que Ele crescesse na minha vida. Então através de mim e em mim Ele tem feito grandes coisas, como Ele faz na vida de todos nós. Ele não está aqui, como foi falado mais cedo, para fazer na vida de um só na minha. Ele está aqui para fazer na vida de todos nós. Então, o Senhor, quando eu vejo esse nome Marcadas, era algo que eu já falava há mais tempo, que eu era escolhida e separada. E quando veio Marcadas, eu falei, é isso, tem pessoas que Deus marca. Deus marca cada um do seu jeito. Hoje mesmo, no horário do almoço, eu estava falando com as meninas. Deus marca cada um do jeito que Ele quer. Ele usa cada um aonde Ele quer. Talvez a gente nem imagina, mas a gente começa a viver coisas que quando a gente olha para trás, a gente vê que só pode ter acontecido porque Ele quis fazer assim. Porque eu não tenho capacidade para nada disso. Mas Ele vem, nos capacita, nos dá da sua sabedoria. Então não deixe o que falam a teu respeito, o que pensam sobre você, ou o que fizeram com você, definir quem é você. Você é filha, você nasceu para ser incrível e você pode desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Você tem que resistir, permanecer e perseverar. Deixar Ele fazer através da sua vida. Porque só assim a gente vai viver o grande, o novo, o que é além do que os nossos olhos podem imaginar. Então, como a Isa disse mais cedo, é a gente deixar ser selado. Quando eu permiti, que eu falei, Deus, é eu e o Senhor, Ele me selou. Porque mesmo que eu tente, às vezes, olhar para que algo, para que eu possa, às vezes, justificar e falar, não, vou viver outra coisa. Como eu já experimentei o que Ele tem feito na minha vida, eu não consigo abrir mão dEle. Às vezes eu até falo, não, eu vou parar com tudo aqui. E eu vou viver do jeito que eu achar que deve ser vivido. Mas Ele não me permite, porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na minha vida. E esse propósito, esses planos dEle já foi sonhados desde que Ele me formou. Então Deus, Ele nos capacita. Ele tem planos maravilhosos. Muitas das vezes Ele tenta nos entregar o que Ele sonha para a gente. Mas a gente não deixa.
A gente decide fazer do nosso jeito, na força do nosso braço, no nosso tempo, porque a gente não tem paciência. E aí Ele vem então entregando os planos dele quando a gente permite. Então se permita estar na presença dele, suporte. Não é fácil, se eu te disser que é fácil eu estaria mentindo. Mas quando você começa a quebrantar e a viver na dependência dele, Ele faz o extraordinário, o sobrenatural, coisas que a gente nunca imaginou viver. A gente passa a desfrutar de coisas que a gente não sabe explicar, porque só pode estar vindo dele. Ele é quem capacita, Ele é quem direciona, Ele é quem transforma. Nós somos seres humanos falhos, mas a gente tem que estar todos os dias decidindo fazer diferente. É como o Fábio falou aqui, a decisão tem que estar em cada um de nós. Nós temos que decidir todo dia, decidir toda hora, diante das situações que a gente vai vivendo, a gente decide o que a gente quer fazer. Ou vou fazer do meu jeito, ou eu vou fazer da forma que eu agrado ao Senhor. E isso foi algo que eu aprendi. Eu decidi agradar ao Senhor nas minhas falas, no meu jeito de ser, no meu jeito de viver, e abrir mão das minhas vontades. Falar que é fácil, eu estaria mentindo novamente, porque não é fácil. A gente tem que viver o que Ele quer, sendo que tem hora que a carne está gritando, sendo que às vezes a gente olha, os nossos olhos estão vendo todo mundo vivendo outras coisas. Só que a gente começa a entender que a gente não é desse mundo. A gente veio para viver algo muito maior. A gente está aqui de passagem. E para a gente estar aqui de passagem, a gente precisa transformar a vida de alguém. A gente tem que fazer sentido na vida de alguém. E é só assim que o Senhor vai permitindo a gente desfrutar, quando a gente se coloca à disposição dEle. A gente se coloca à disposição dEle e começa a desfrutar de coisas que a gente nunca imaginou. É como eu estou dizendo, eu nunca imaginei o que eu estou vivendo agora. Isso aqui para mim hoje está sendo sobrenatural. Isso aqui para mim hoje, eu sei que é só o início do que Ele quer fazer. Porque quem me conhece sabe, a Tainara que eu era, eu não pegaria jamais um microfone, eu não falaria para pessoas. Mas hoje, através do meu testemunho, que eu não tenho vergonha de contar, eu sofri, eu senti dor, eu fui humilhada, eu humilhei, eu traí, eu fui traída, eu machuquei, eu fui machucada. Mas através do meu testemunho, hoje Ele tem me transformado. Hoje eu olho para trás e consigo identificar vários traumas, várias dores que eu trouxe de uma infância e que precisaram hoje serem organizados, serem tratados na minha vida. Então, quando eu vivi uma vida transferindo as minhas dependências emocionais, eu não sabia o porquê disso. Eu sofria sempre com os relacionamentos, eu não sabia o porquê disso. Mas hoje, depois de 2 anos e 6 meses nesse processo, que é um processo que não tem fim, porque eu falo que a transformação ela é diária. Todo dia que você acha que você está pronta, Deus ainda tem mais alguma coisa para tratar com você. E quando a gente se coloca à disposição dEle, a gente se torna sensível para que Ele possa fazer. Porque quando a gente coloca à disposição dEle e a gente fica sensível, Ele vai mostrando coisas. Quando a gente acha, agora eu estou pronta, não tenho mais nada para ser tratado, ainda tem algo que vem, que te confronta, para ver se seu coração realmente está firmado nele. Porque quando as provações vêm, é que a gente mostra para o Senhor aonde está o seu coração. Então, quando as provações vêm, não é porque Deus não nos ama, mas Ele quer ver se realmente a nossa confiança está nele. Se a gente está esperando nele. Porque quando a gente consegue colocar a nossa dependência nele, a gente desfruta de algo grandioso. A gente desfruta de coisas que a gente nunca imaginou desfrutar. Então o Senhor Ele tem tratado, o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida. Hoje, como eu disse, a Jéssica é a minha inspiração. Mas eu vejo que são trabalhos em formas diferentes, porque ela é uma pessoa e eu sou outra. Não adianta eu tentar copiar, o jeito de subir no altar é diferente, o jeito de falar é diferente. E cada pessoa vai se identificando com uma, mas ela é a minha inspiração. Foi ela que me mostrou que o que eu sempre sonhei e tive vontade, tinha um caminho, tinha um jeito. E por isso que hoje eu estou aqui. Porque desde quando eu encontrei com ela, eu falei, é isso que eu quero fazer. Sentido na vida de quem passa na minha vida. E hoje Deus tem me levado a pessoas
distantes, não são pessoas da minha cidade. É pessoas do Brasil todo, pessoas de lugares distintos que eu nunca imaginei e que se tornam talvez mais amigos do que os amigos da cidade. Então Deus vai fazendo na nossa vida de uma forma que a gente não consegue explicar, mas eu sei que todos nós somos incríveis. A gente nasceu para viver um plano grandioso, mas basta a gente decidir confiar nos planos dele. Porque se a gente for confiar nos nossos planos, com certeza a gente vai falhar, com certeza a gente vai se frustrar. Mas quando a gente decide viver e esperar nos sonhos dele, ele faz de forma jamais imaginada. Ele faz de forma grandiosa. Então, duas alternativas que a gente tem diante de um deserto. Ou a gente vai recuar, ou a gente precisa enfrentar. Eu decidi enfrentar, eu decidi ser determinada para que eu pudesse então me descobrir. Eu descobri que, além de ter sido criada à imagem e semelhança do Senhor, como todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele, existe uma diferença. A diferença de decidir viver como filha dele. Todos somos filhos, mas nem todos vivem como filhos. Todos nós somos filhos, mas nem todos estamos agradando a ele. Então, quem você tem sido hoje? Uma pessoa que faz o que você quer, ou uma pessoa que decide agradar ao Senhor a todo instante? Diante das suas atitudes, diante do que você vai vivendo, você tem decidido agradar ao Senhor ou agradar as suas emoções? Quem está no governo da sua vida? As suas emoções? As pessoas? O que dizem ao seu respeito? Ou é o Senhor? Então eu venho te convidar a ser selado, para que você possa, diante do seu processo, ser tratado, ser reconstruído e ser transformado. Viver essa transformação, a gente começa a viver uma fé sobrenatural. A gente passa a olhar não para aquilo que os nossos olhos veem, mas para aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Tendo a certeza que o que Ele vai fazer, Ele faz de forma grandiosa. Então, o Senhor, Ele nos permite viver os processos porque Ele quer tratar. E não só comigo, Ele quer tratar também com você. E Ele trata cada um na sua singularidade. Então o deserto, ele vem, muitos perguntam, mas por que eu estou vivendo isso? Eu nunca imaginei viver isso. Nem eu. Eu nunca imaginei viver isso. Só que ao invés de me revoltar, de me rebelar contra o que eu estava vivendo, me rebelar contra Deus, eu decidi estar nele para compreender o porquê de tudo isso. Ou melhor, o para quê de tudo isso. E então ele me mostrou que ele tentou várias vezes falar comigo no decorrer da minha vida. Só que eu não quis ouvi-lo, eu não quis vê-lo, eu não quis percebê-lo. Então ele permitiu, tá bom, você não está me ouvindo, você não quer fazer do jeito que eu tenho sonhado para você. Então eu vou permitir que algo te aconteça, para que você possa se render a mim. Então se renda, aceita, para que Deus possa te transformar, para que Deus possa te tratar. E Ele vai te tratar em coisas que você jamais imaginou. No seu jeito de ser, no seu jeito de falar, de agir, de pensar. Então, você para de viver em ciclo quando você aceita. Quando você aceita viver o que Ele tem para a sua vida. É como o Fábio falou. Se Ele te mostrar o caminho, você corre. Porque a gente acha que a gente não vai suportar. A gente acha que a gente não é capaz. Mas quando a gente se coloca, Ele nos dá todo o entendimento, Ele nos capacita, Ele vai nos dando estratégia. E as coisas vão acontecendo de forma jamais imaginadas. Então o que eu tenho para deixar aqui para você hoje é: persista, resista, não olhe para trás. Você não é o que falam a teu respeito, você não é o que fizeram com você, nem o que você fez. Você é quem Deus sonhou. Você é quem Deus planejou. E Ele tem planos para a sua vida. Permita com que Ele te entregue, com que Ele derrama sobre a tua vida tudo que Ele tem sonhado para você. É coisa grandiosa. É o que você nunca pode imaginar. É o que você jamais na sua força humana vai conseguir fazer sozinho. Então se permita. Se permita ser capacitado por Ele. Se permita ser moldado e transformado. Dói. Não é fácil. Às vezes a gente olha para trás e fala: Ele não está fazendo nada. Eu não estou ouvindo a voz dele.
mas só que Ele fala com a gente a todo instante. Nós é que precisamos nos colocar em posição para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa senti-lo, para que a gente possa ver. Se a gente não estiver sensível, tendo um relacionamento, uma identidade, uma intimidade com Ele, a gente não consegue compreender o que Ele está sonhando para a gente. Então, eu venho te encorajar. É o que eu sempre digo, eu estou diante do meu processo, eu incentivo e encorajo pessoas a se descobrirem com o melhor que existe dentro de você. O que você vai viver não depende de mim, não depende da Jéssica, não depende de ninguém. Depende somente de você. O melhor está dentro de você. Deixa Deus te moer, como essas uvas foram esmagadas. Deixa. Deus, Ele pisa para que o melhor de você possa ser extraído. E você vai colocar para fora uma nova pessoa que você nunca imaginou ser. Hoje eu sou uma Tainara. Eu fui uma Tainara. Hoje eu sou outra Tainara. Hoje eu sou uma nova Tainara na presença do Senhor, porque eu sei que Ele faz através de mim e em mim, porque sem Ele eu não sou nada. Eu sou apenas um ser humano, falho, que erra, que frustra, mas Ele está me capacitando. É Ele que está na direção e Ele me usa conforme Ele quer. Hoje eu me sinto um instrumento dEle, porque eu tenho falado a pessoas que eu nunca imaginei falar, que eu nunca imaginei poder ajudar. E quando a gente escuta a pessoa dizer, você me transmite paz, era isso que eu precisava, era essa palavra que eu precisava ouvir, a gente vê que tudo está fazendo sentido. Então a gente precisa permitir, olhar para nós, para dentro de nós, para os nossos traumas, para as nossas dores, permitir entender algumas coisas que vieram da infância, alguns bloqueios que a gente carrega, destravar, curar, para que Ele possa então nos entregar o que Ele sonha para nós. Se você está vivendo agora algum problema, algum deserto, algum processo, apenas olhe para frente, não olhe para trás, não olhe para um lado e nem para o outro, porque senão você vai parar, porque senão você vai ficar cansado. Mas olhe para frente, porque Ele nos renova a cada manhã. Ele nos fortalece. E Ele nos ensina diante de cada dificuldade. Ele tem sempre algo a falar com você. Então, rasgue o seu coração. Quebre a sua vida, se conserte com Ele. Porque Ele tem algo grandioso para te entregar. E às vezes Ele não te entrega porque você não está permitindo. Então, se permita. Se renda a Ele, persista, resista, persevere, porque é só assim que a gente vai viver o novo de Deus. É só assim que a gente vai viver o extraordinário dEle. Ele tem promessas para mim, como Ele tem promessas para você. E todos nós somos marcados. Então permita Ele te marcar, permita Ele te usar. Deus, Ele é muito singelo. Ele não entra sem ser convidado. Permita, convida Ele para fazer parte de você. Convida Ele para fazer parte da sua vida. Convida Ele para ser seu sócio de vida. Sócio dos seus projetos, dos seus sonhos. Para que Ele possa então, através de você, começar a fazer o que Ele tem sonhado. O que Ele tem planejado para você. Na força do seu braço, você não vai conseguir nada. Mas através dEle, você consegue coisas jamais sonhadas. Então, o meu desejo é que você não aceite ser vítima. Não seja vítima. Não seja o coitadinho. Mas se torne o herói, o protagonista da sua história. Esteja você no governo. Governe as suas emoções. Governe, esteja no controle. Porque se você não governar suas emoções, se você não estiver em equilíbrio, elas vão te governar. Então, busque descobrir quem é você. E se encante com a pessoa incrível que você nasceu para ser. Deus, Ele tem falado muito isso ao meu coração. E que Ele traga luz para mostrar a cada um de vocês o que precisa ser tratado, o que precisa ser curado e o que precisa ser transformado. Para que Ele possa então te usar, te capacitar. Porque na dependência dEle, a gente consegue ter uma identidade firmada nele. Então suporte, resista, confie. Por mais difícil que esteja, o seu processo, ele vai te levar a viver coisas grandiosas, a viver coisas extraordinárias. E eu estou aqui para somar e incentivar
a você que está precisando, a você que já passou por esse processo, para que possamos transbordar na vida de outras pessoas. Eu tenho só a agradecer a Deus por cada vida que está aqui nos acompanhando, por essa oportunidade de hoje estar vivendo algo que eu jamais sonhei. E pela oportunidade que a Jéssica me deu de estar aqui testemunhando um pouco da minha história, dessa transformação que ela fez parte, que ela me motivou, mas sabendo que sem Deus eu jamais teria chegado aqui. Então, Jéssica, meu muito obrigada, e eu deixo a palavra para que possam seguir.